Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2022 do fundo IRDM11, fundo de CRI, né? Um fundo também que tem fundos imobiliários na sua carteira. Então fique conosco para você saber as informações, saber o porquê que caiu o rendimento, né? Entender o porquê através aqui do seu relatório, tá? E da demonstração de resultado, né? Então fique conosco até o final e se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e Infra é o principal assunto aqui do canal, tá? Vamos passar a falar também sobre ações, então se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, que ajuda muito a gente disseminar essas informações pelo YouTube, tá? E também esse relatório está na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e fique ligado nos vídeos que a gente posta no canal e converse com outros investidores também. Vamos lá então. Relatório gerencial de setembro de 2022 do IRDM11. Para quem não conhece, é um fundo que investe principalmente em certificado de recebíveis imobiliários, mas também tem cotas de FIIs, né? Tem ali alguns FIIs que têm um comportamento de renda fixa, né? Então, para investidores em geral, tem desde março de 2018, então um pouco mais de 4 anos e meio de mercado. Fundo que é aí administrado pela BTG Pactual, gerido pela Iridium Gestão de Recursos. Mais para baixo tem as informações sobre as taxas, né, cobradas. Então o fundo tem uma taxa de 0,17% de administração, taxa de gestão 0,83%, que dá 1%, né, no total aqui de taxa de administração e gestão, que já vem descontado na DRE, né, na apuração mensal do fundo. O fundo que anuncia os proventos no quinto dia útil do mês subsequente ao que ele faz referência e paga no 12º dia útil. No quinto não, ele é no sétimo dia útil, tá? O Iridium é no sétimo dia útil, é o mês que ele faz referência, e paga no 12º dia útil do mês subsequente também ao que ele faz referência. Bom, mais para cima a gente vai ver então as informações, né, sobre o que a gestão está falando. O fundo que anunciou 85 centavos no último provento de setembro, né, pago em outubro, o que dá uma remuneração bruta aí de quase 100% do CDI, tá? 98,88% do CDI, então perdeu para o CDI. A deflação dos índices de preço, principalmente do IGPM, que foi 0,95% em setembro, né? E o IPCA, que foi 0,29%, impactou nesses resultados do fundo, tá? E ele fala aqui que o cenário deflacionário começou a afetar a parcela de atualização monetária, o que a gente tem observado também nos relatórios que a gente leu dos fundos de CRI nesse mês de setembro. Tá? O impacto foi na correção monetária, né? Os juros permaneceram ali dentro do mesmo patamar, mesmo porque eles são fixos, né? E realmente a atualização monetária foram aqui os grandes impactos, né? Então tem fundos que têm ali uma proteção contra a deflação, outros não. Né? E como a gente vê aqui, ele fala que mesmo com a deflação nos últimos 3 meses, o resultado final foi positivo, tá? Que ele fala aqui. Junto com a deflação, ele fala que a receita de negociação dos FIIs, dos CRIs e dos FIIs e os rendimentos também recebidos também foram impactados, né? Então, o fundo tem FIIs de CRI também na carteira, que também sofreram esses impactos das deflações, né? E acaba que as negociações também, tanto dos FIIs quanto dos CRIs, né, perderam valor no mercado e com isso também o grande capital que o Iridium faz com grande maestria também foi impactado pela desvalorização do mercado, né? Então ele fala aqui que o banco sinalizou um fim do ciclo de alta, mas já teve a resposta, né? Manteve-se aí a Selic a 13,75 na última reunião agora dessa semana. Né? Então, mostrando então que tem uma política aí menos contracionista, né? Então, mantendo ali dentro desse patamar, a gente verifica que a curva de juros realmente chegou ali praticamente ao seu fim, né? E a tendência é que em 2023 aqui esses juros caiam, né, com equilíbrio aí dos índices de inflação. Que está tendo é o que a gente observa, né, no mercado e tem essa expectativa aí. Rendimentos mensais, últimos 12 meses. Então a gente verifica o impacto que teve, né, em setembro, pagou 0,85, que mesmo assim é um bom rendimento, fez 0,90%, né, de yield no mês de setembro, mas o fundo está pagando acima de R$ 1 já há muito tempo, né? Praticamente desde 2020, pagando acima de R$ 1 ou 1% também de yield mensal. E o desempenho no mercado secundário, né, o valor da cota, um fundo que sempre teve aí
um spread muito alto, né? Um valor muito acima do seu valor patrimonial e agora está próximo, está com valores próximos ao valor patrimonial, sendo negociado ali a 103, 102, 101 reais, chegou a estar 99 reais aí no mercado, né? Acho que já fechou de novo acima dos 100 ali, mas está próximo desse patamar, nunca teve tão próximo desse valor aí, né? O fundo que sempre foi negociado muito acima do seu valor patrimonial, nos últimos 12 meses a gente verifica que ele está mais próximo do valor patrimonial, né? Fundo que já chegou a custar aí R$ 150 a cota lá em 2021, né? Caiu de preço aí na última emissão, depois não subiu mais, permaneceu ali na faixa dos 110, 108 e agora está ali na faixa dos R$ 100 com essas deflações que aconteceram, tá? Fundo que tem a liquidez também bastante interessante, né? Tiver alguns picos aqui, é porque ele compõe a carteira do índice aí do ETF internacional, então trimestralmente eles fazem algumas vendas, né, na carteira. Então nesses dois aqui o Iridium teve volume de negociação mais alto por conta disso. Outros fundos também que compõem esse ETF internacional acaba tendo um impacto na liquidez no mercado. Essa é a carteira de CRI do fundo, né? Quase 2,5 bilhões de reais na carteira de CRI, um fundo também com um patrimônio muito grande, né? A carteira de FIIs, que tem uma característica de renda fixa, é 168 milhões, são esses quatro aí em tela, e carteira de fundo também, imobiliário, também é robusta também, né? 733 milhões. Então, por isso, eu praticamente tenho um fundo de fundo na minha carteira, que é o MFI, que ele investe em fundos e ações, né, do setor imobiliário, não tem outros fundos de fundo na carteira, porque alguns fundos de papel que eu tenho, né, que investe principalmente em CRI, também tem uma parcela significativa de FIIs, então acaba aqui indiretamente, eu acabo investindo também em outros FIIs através desses fundos de papel que tem uma parcela significativa do seu patrimônio. O Iridium, por acaso, tem 21% do seu patrimônio alocado em outros FIIs, né? E tem outros aí que tem parcelas variadas, 30%, 25%, e acaba que também funciona como um FOF, né? Aqui é a distribuição da carteira, então 66% são CRIs, 21% são outros FIIs, 7,56% é o caixa e quase 5% os FIIs com característica de renda fixa. A distribuição por indexador, então o fundo ainda tem aí 55% IPCA, né? 21% aqui são os FIIs, então não tem muito impacto, né? Não tem ali um indexador. 11,9% é o CDI+, 7,56% é o percentual do CDI e uma pequena parcela aqui entre GPM, pré-fixado e IGPDI. Então o fundo tem aí está bastante alocado, né? Bastante indexado ao IPCA. Por isso, um impacto, né? Um impacto significativo. Aqui na distribuição por setor, real estate, né? Que é ativos reais, o fundo tem aí 47% do patrimônio, o restante é distribuído por esses setores, e IPCA, então, 55% do patrimônio, com uma taxa média de 8,42%. Aqui nas movimentações do mês, então a gente verifica que, após a realização que ele fala aqui da 12ª emissão de cotas, o fundo fez, então, aí está trabalhando nas novas alocações, né? E a gente verifica que dentro da carteira de CRIs ele fez algumas compras, algumas vendas aqui em alguns papéis, né? Adquirindo inclusive, né, CDI, que a gente tem observado aí, os fundos fazendo essa variação de indexador para equilibrar a carteira. A gente leu agora recentemente o CPTS, ele não está fazendo isso, continua comprando pelo indexador de PCA, mas a gente verifica que o fundo tem diversificado igual a maioria dos outros fundos de papel. Dentro dos FIIs aqui também tiveram algumas movimentações também, né, de compra e venda, né? Então se fazendo aqui com parte do DEVA, do Kivo 11, adquirindo KNIP, Mirante RBFF 11, né? RZTR também vendendo, RPR e XPHT, que é um fundo de hotel, né, mas para investidores qualificados. Bom, mais para baixo a gente verifica que a DRE gerencial, que é pelo regime de caixa, tá? Então a gente vai verificar aqui que o impacto realmente nas receitas foram nas correções monetárias, 3,7 milhões contra 8, né, praticamente de média, 8, 9, 10, 11 de média dos últimos meses. As negociações também dos CRIs também tiveram aqui um impacto significativo, né, os ganhos de capital reduziram bastante. Tiveram uma pequena redução aqui nos rendimentos dos FIIs, mas o impacto maior foram também
no ganho de capital nas negociações dos fundos de investimento imobiliário. Caixa do fundo está em 3 milhões de reais. Fundo de as despesas, né, 3,2. O fundo teve um resultado no mês de setembro de 31 milhões praticamente. E a distribuição foi de 85 centavos por cota, uma redução significativa com relação ao mês anterior, impactado principalmente das correções monetárias, dos CRIs e as negociações dos FIIs e dos CRIs também, que acabaram se desvalorizando no mercado, né? E aí o fundo não teve não praticou, né, essa negociação, porque é negociação com prejuízo praticamente. Dentro do detalhamento dos ativos aqui, você pode baixar o relatório e ver a parte qualitativa, são muitos ativos na carteira do fundo, né? Então tem aqui toda a parte qualitativa, prazos, né, taxa, data de vencimento dos CRIs que ele compõe a carteira, né? Então você pode fazer essa leitura mais detalhada com o relatório que ficará na descrição do vídeo aí, para você baixar diretamente do site da CVM. Mais para baixo então, a gente vai ver se tem mais algumas informações aqui. Depois dessa parte de qualitativa, a gente verifica, para encerrar aqui, só os objetivos do fundo, né? O objetivo de rentabilidade, por exemplo, a IPCA mais 7% líquido de imposto de renda, para pessoa física, né? Disciplina pesquisa fundamentalista de crédito. Então tem toda aqui a questão das oportunidades de ganho secundário, né? O fundo que faz com maestria isso, mas realmente as quedas de preço no mercado fez com que ele tivesse poucas receitas de negociações, como a gente verificou na DRE lá gerencial, ok? Então é isso aí, IRDM11, minha maior posição na carteira, tá no IRDM11, gosto do fundo, tem mais de 2 anos aí o fundo na minha carteira. E se você também é cotista do IRDM11, compartilhe com a gente qual o percentual da sua carteira hoje. A minha está em torno de 11% na minha carteira de FIIs. E esse relatório está na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais apurada, né? E não se esqueça de se inscrever no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, assim como também como visitar nossa área de membros, se torne membro do canal e verifique lá os benefícios que você tem, tá ok? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.